transporte, né? Foi construída uma ponte para que um rio passe sobre outro. Repare. Isso aqui é uma ponte hidroviária, literalmente, né? E é uma estação, uma parada, um ponto de parada para passageiros, não é de carga. Porque lá se utiliza também muito transporte de carga fluvial, mas aqui estamos falando de transporte de passageiros. Esse é o caso aqui de Vitória, tá? Isso aqui em Joinville, Santa Catarina. Belém também tem alguma solução parcial com esse tipo de transporte. Então deve se estudar. A gente tem muito rio, a maioria assoreado. Então seria até um motivo para desassorear esses rios e para ter uma vigilância nas ocupações que crescem, né, no mangue, nas margens desses rios. E seria uma alternativa de trânsito para tirar os veículos da cidade. É menos poluente que o transporte motorizado convencional, certo? E muito mais agradável, né? Isso nem se fale. A questão é ver a viabilidade técnica e econômica dessa proposta. Agora, a população tem, porque se atenderia não apenas Aracaju, mas todos os conjuntos de Socorro da Barra. E, eventualmente, poderia chegar até a Federal, né? Se recuperada o leito do Rio Poxim. Por último, gente, tem muita legislação sendo discutida. Além do plano, são 4 códigos que deverão ser discutidos no Legislativo. Tem mais um que não foi feito, mas que o plano prevê, que é o de infraestrutura. O PLIS, como eu comentei, o Plano de Habitação Social, já está em fase de conclusão pelo Executivo. Foi contratada a empresa que fará o plano de mobilidade. A Lei 11.445, a Lei do Saneamento Básico, determina que o município, como titular dos serviços de saneamento básico, elabore um plano de saneamento básico, certo? Em conjunto com as empresas, obviamente, serviços, né? Aí a pergunta é, vamos trazer tudo isso para o plano diretor? É conveniente? É prudente? É temporário? Certo? Eu acho que não. É que nem a Constituição, né? Por que existem tantas leis e códigos? Para regulamentar a Constituição. Tem áreas da Constituição, gente, que até hoje não estão regulamentadas. A segurança pública, por exemplo. Então, para vocês verem a importância de ter essa legislação complementar, porque é ela que entra em detalhe, regulamenta mais as questões do plano. Tem que ser melhorado o plano? Tem vazios, está aberto a sugestões, a críticas, certo? É necessário melhorar esse plano. Agora, não se faça a ilusão de que, feito o plano, a cidade automaticamente melhora. Não é bem assim, porque o impacto do plano não é imediato. A gente vai ver ao longo dos anos. E depois, o plano sozinho não se executa, né? Ele é um documento, uma lei. Os gestores têm que implementar esse plano. Então, cabe à sociedade vigiar, controlar, exercer esse controle social para a implementação do plano. Os planos diretores não apenas restringem, limitam, proíbem, determinam, não. Eles mandam também fazer. Mandam fazer muita coisa, priorizar investimentos em determinadas áreas. Então, às vezes, os gestores não obedecem essa parte do plano. Eles atendem só a questões proibitivas, mas não fazem o que é mandatório, né, de fazer. Então, cabe à sociedade controlar. Para isso, o Estatuto propõe a criação de um conselho da cidade, ou algumas cidades chamam de conselho do plano diretor. Aqui no nosso plano não está previsto. Então, seria talvez um organismo que poderia vigiar a implementação do plano, coordenar novas revisões, ou parciais ou totais desse plano, né, no futuro, e servir como uma ouvidoria, em que passariam as reclamações, as denúncias sobre o não cumprimento desse plano, não só pelo poder público, mas também pelas construtoras, pelos empreendimentos, pelo comércio, por todos os cidadãos em geral, certo? Era isso, gente. Então, não sei se vamos passar um vídeo, né, vereador? Bom, aí você pode comunicar. Obrigado, gente. Doutor Juan, nós queremos convidar o senhor para fazer parte aqui do dispositivo e registrar a presença do senhor Luciano Melo, diretor-geral do Campus de Estância, que também está aqui nessa noite. E agora nós vamos mostrar para vocês um vídeo institucional que fala sobre o plano diretor. Depois abriremos a oportunidade para aqueles que quiserem se pronunciar. Vamos lá.
Muito bom dia, ouvintes do programa Sintonia da Cidade. Aqui quem está falando é Marcos Rodrigues, o seu companheiro de todas as manhãs, levando muita música e também muita informação até você. Sintonia da Cidade, o programa que com a sua participação debate temas que interessam a todos nós que moramos, estudamos, trabalhamos e vivemos o nosso dia a dia em algum lugar desse imenso Brasil. Bom dia. E o tema do programa de hoje é o Plano Diretor Participativo. E ligue para o programa Sintonia da Cidade pelo número 0800 3025 e participe dessa discussão. O Plano Diretor é uma lei aprovada na Câmara Municipal que vai definir o que deve acontecer em cada área da cidade para garantir a todos os cidadãos acesso à terra regularizada, à moradia de qualidade e a serviços públicos dignos. O Plano Diretor deve garantir que a propriedade cumpra a sua função social, isto é, que tenha um uso adequado às necessidades da cidade, independente de quem é o dono da terra. E é claro que ele deve também prever condições que atraiam desenvolvimento econômico para cada região. Trabalho, geração de renda, porque os recursos são fundamentais para promover as mudanças. Alô? Já tem alguém na linha? Alô, quem está falando? Bom dia. Bom dia, é o Walter. Eu sou aqui da Zona Sul de São Paulo, bairro Figueira Grande aqui, próxima à represa do Guarapiranga. E eu tô ligando aí porque eu queria estar participando, né? Na verdade, denunciando aí algumas coisas que acontecem aqui nos bairros da periferia, né? Que aqui a segurança é precária, né? Que aqui a área de lazer é escassa, completamente escassa, né? Certo, Walter. Então você mora pertinho da represa, que é o manancial que abastece boa parte da cidade de São Paulo, mas fica longe do centro. É complicado mesmo, Walter. E eu sei que essa situação de falta de tudo, infelizmente, se repete em muitas outras cidades por esse Brasil afora. Aí eu te pergunto, por que será que essa situação ainda acontece no Brasil? Espera um pouquinho, não responda ainda. Eu tenho um ouvinte na linha. Alô? Alô, é Silene? Silene, como vai? Tudo bem? Tudo em ordem. Antecipadamente, eu já agradeço a tua participação. Você está falando de onde, Silene? Estou falando de São Paulo e sou ambientalista da ONG Seiva Advogados pela Natureza. Eu te pergunto o seguinte, o que você acha de pessoas vivendo nessa situação? Olha, é uma situação bastante complicada, é uma situação péssima, eu diria. Tanto para os moradores dessa área, como para toda a população que é abastecida por essa água desse manancial. Quer dizer, a gente tem uma ocupação, na verdade, que ocorreu por falta de fiscalização por parte do poder público, que no início deveria ter tomado as providências necessárias para evitar essa ocupação. Certo. Walter, e o que você acha disso? O lance que eu acredito é o seguinte, ninguém está numa área ilegal porque quer, não foi opção. Isso foi impulso da situação. Acho que o país inteiro está vivendo uma situação assim difícil. Eu tenho uma pergunta em cima disso que você está falando. Pois não? Aonde é que o Walter vai morar? Ou pessoas como ele? Vão morar aonde? O plano diretor também é uma oportunidade para estar apontando uma nova alternativa, um lugar onde essa população de baixa renda possa estar morando com uma infraestrutura e evitar ocupações como essa no futuro. Olha, Silene, áreas vazias com infraestrutura, isso daí tá cheio lá no centro da cidade, né? Tem um monte de galpão velho, terreno vazio e também eu vejo vários prédios abandonados. Olha, Walter, inclusive o plano diretor pode usar os instrumentos do Estatuto da Cidade, que são perfeitos para isso que você acabou de falar. Alô? Olha, e tem mais um ouvinte querendo participar. Alô? Alô? Quem fala? Sônia Cristina. Estou falando aqui do setor sul, Bela Vista, Palmas, Tocantins. Palmas? Olha só, pelo que eu sei, Sônia, é uma cidade planejada, nova, não é? Isso, só tem apenas 13 anos de idade. Palmas é uma cidade nova. Existe o plano diretor
Existe a cidade planejada, mas existe também a dificuldade. No setor que eu moro, não existe saneamento básico, a nossa energia é irregular, não temos asfalto, mas quem sabe a realidade é de quem mora nas periferias, que sabe que não está incluído nesse plano diretor, né? Ao contrário, nós estamos excluídos. Olha, Sônia, deixa eu esclarecer uma coisa para você. O que você chama de plano diretor, na realidade é um pouco diferente de plano diretor, o assunto que está sendo discutido hoje aqui no programa. Você mora numa cidade planejada por técnicos e, na realidade, o que você chama de plano diretor é a região central da cidade, onde eu imagino moram nesse lugar a maior parte das pessoas. Agora, o que o Estatuto da Cidade nos diz é o seguinte, com respeito ao plano diretor participativo, é que tem que incluir a todas as pessoas. Então, é assim, a gente pode perceber que vindo do centro para as periferias, a gente encontra muitas áreas, podendo então eles lotear esses e vender os lotes de maneira mais barata que a gente pudesse comprar ou então doar. Eu vim de Bacabal, Maranhão, eu vim à procura de serviços, né, melhoras para mim e a minha família, só que eu estou encontrando dificuldades. Sônia, é muito importante que todas as cidades do Brasil tenham o seu plano diretor, para que situações como a que aconteceu com o Walter e com você não aconteçam mais. E é claro que a solução não é sair por aí arrancando as pessoas do lugar onde elas construíram a vida. Há quanto tempo você mora aí, Walter? Minha família mora 28 anos, né? Eu tenho 26 anos, eu moro a minha vida inteira aqui, eu cresci aqui. Como vocês veem, uma vida inteira. É por isso que o plano diretor deve tratar de situações como essas, da regularização fundiária de áreas que já viraram bairro mesmo. Eu quero fazer um pedido a vocês dois, que continuem sintonizados no programa, tá bom? Eu que agradeço, queria mandar um abraço para o Walter, que ele participe, e agradeço também a emissora. Obrigadão, obrigado você. Aí eu vou estar me informando aí para participar aí. E você também, Sônia, que está aí na linha, muito obrigado pela tua participação. Tá, muito obrigada. É isso aí, a gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Sintonia da Cidade, que hoje fala do assunto Plano Diretor Participativo. Até já! E a gente está de volta com o programa Sintonia da Cidade, hoje um programa especial falando de Plano Diretor Participativo. Aí eu queria destacar que até outubro de 2006, todos os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes e aqueles de regiões metropolitanas também estão obrigados a ter o seu plano diretor. Vamos lá, vamos ligar. Bem, nós temos na linha agora o senhor Júlio Pereira, que é prefeito de Água Doce. Bom dia, prefeito. Bom dia, Marcos. Como o senhor está? Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, eu sou prefeito aqui de uma cidade do Sul e é um prazer muito grande participar do seu programa e poder falar aos ouvintes sobre o plano diretor, que é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento das cidades e do país. Certo. Veja bem, no meu caso, no meu município, nós temos uma enorme dificuldade em atender às demandas da população, que cresce e tem direito a serviços públicos de qualidade, certo, de moradias, em áreas bem atendidas, mas a nossa arrecadação, Marcos, ela é pequena. Então, a economia anda meio devagar. A gente precisa atrair investimentos para cá, sabe, Marcos? Progresso, novos empreendimentos. E o plano diretor dá instrumentos para isso. Alô? Opa, parece que tem mais alguém no ar. Quem está falando? Lita. Dona Lita? Dona Lita, de que lugar do Brasil a senhora está falando? Fica no litoral da Bahia, no município de Entre Rios, litoral norte da Bahia. Bahia? A senhora está falando de um lugar muito bonito, viu? Muita gente conhece a região que a gente está falando, inclusive dos empreendimentos turísticos, dos resorts e também dos condomínios luxuosos. Quer dizer, não queremos ser atropelados pelo progresso, queremos o progresso, mas não queremos nos ser prejudicados por ele. Marcos, desculpa, eu entendo a preocupação da dona Lita, porque é comum acontecer de um novo empreendimento se instalar e a comunidade original do lugar se sentir desrespeitada. Ocorrem mudanças, aí vocês tiveram alguma experiência que não foi boa, né? Os empreendimentos não ajudaram a melhorar, não é isso aí, dona Lita? O que ajudou foi os empregos, né? Mas o que prejudicou foi o impacto ambiental. Nós tivemos muito impacto. Os nossos rios foram tomados, né? Então, essas empresas que venderam esses lotes proibiram as pessoas de pescar na barragem, porque é um lugar bonito,
Mas teve certo tempo que disseram que estava até proibindo o banho. Agora lavar roupa foi proibido. Só um momento, dona Lita, eu tenho alguém na linha querendo falar sobre o mesmo assunto. Quem está na linha? Alô? Alô, quem fala? É Leonardo Magaldi? Tudo bem, Leonardo? Eu estou ouvindo a dona Lita e o prefeito e gostaria de informar que, como empresário, eu me sinto responsável pelo meio ambiente. Mas para que eu possa gerar emprego e que haja vantagem, é necessário que a cidade funcione, é necessário que tenha transporte, é necessário que tenha logística. Agora, por outro lado, a coletividade que saiba defender seus interesses. Então eu quero saber isso, né? Como é que se pode transformar em área pública esses lugares que as pessoas lavavam, essas áreas que já foram nossas, já foram livres, que hoje estão presas. Olha, dona Lita, isso é sem dúvida um dos temas centrais do plano diretor. Como trazer investimentos ou desenvolvimentos e evitar os impactos sociais e ambientais. A senhora pode participar do plano diretor como cidadã ou como representante de uma associação, de um sindicato ou mesmo de uma cooperativa. Agora, a equipe da prefeitura é que é responsável por conduzir a elaboração do plano diretor. Ela tem que definir uma equipe de coordenação formada por técnicos da administração e essa equipe vai organizar toda a informação necessária, mapas, leis e também estudos sobre a cidade. E é essa equipe também que vai divulgar o processo. Vai fazer com que a sociedade saiba do que está acontecendo, onde e quando vão acontecer as audiências públicas e os debates. E esse trabalho começa aí no seu dia a dia, certo? Isso mesmo, dona Lita. A senhora deve se organizar aí com seus vizinhos, nos seus sindicatos e associações para participar. É para o bem de todos, é para nossa cidade, para todas as cidades brasileiras. E olha, tem gente aí que acha que a gente é besta. Eu tenho recebido umas cartas de propaganda de vendedor de plano diretor pronto. Pronto? Com entrega em 60 dias. Mas que cara de pau, em 60 dias, prefeito? É muito cara de pau mesmo. Como é que alguém que não é da região, não é do município, pode orientar o futuro de uma cidade com um projeto pronto? Olha, o plano diretor não pode e não deve ser feito só por técnicos, nem só pelo prefeito ou pelo vereador. Muito menos só por uma empresa contratada. E não adianta imaginar também que só ter um plano diretor vai garantir alguma coisa, não é? Eu queria agradecer a participação da senhora, dona Lita, e também do prefeito Júlio Pereira, prefeito do município de Água Doce. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu é que agradeço a oportunidade, hein? Um bom dia, Marcos, e um bom dia para todos. Muito obrigada a vocês, um grande abraço e um bom trabalho para todos. E obrigado a você também, Leonardo, pela sua participação. Que é isso, Marcos. Eu que agradeço. E até uma próxima. E a gente vai para mais um intervalo e voltamos já já com mais informações sobre o plano diretor. Muito bem. Teria uma segunda parte do vídeo, mas como trata da zona rural, não é interessante para que a gente possa passar para vocês aqui nessa noite. Espero que o esclarecimento do Dr. Juan e também esse vídeo institucional possa ter esclarecido e mostrado para todos a importância do plano diretor para aqueles que não tinham conhecimento, para os que tinham. Nós esperamos nessas audiências públicas que temos realizado, que cada um de vocês possam, inclusive, contribuir para que, na revisão do plano diretor, nós possamos fazê-lo com êxito. Vou só citar um exemplo, antes de franquearmos a palavra, de uma contribuição que nós recebemos numa audiência dessas. Nós falamos aqui, inclusive tem esse papel, por favor, doutor, uma sugestão que nos veio aqui, falando sobre o sistema aquaviário, análogo ao utilizado em Amsterdã, na Holanda, para ser utilizado em Aracaju. No momento que o Dr. Juan estava fazendo a explanação, ele mostrou, inclusive, os sistemas aquaviários que são tão evoluídos que fizeram pontes de rio sobre outro rio. E nós temos a possibilidade de fazer um sistema desse aqui no Rio Poxim, onde uma estrada, uma via pública vai passar por sobre o rio
e nesse momento acontece a construção de uma ponte, já um projeto para a construção da ponte. Alguém, numa audiência dessas, fez um questionamento sobre a altura dessa ponte. Que se a ponte for baixa, se ela não tiver uma altura considerável, então inviabilizaria